Beleza, meninas, está aqui no Shopping Boulevard, onde está acontecendo a exposição Quem é o Homem do Sudário. A exposição é gratuita, vai ficar aqui até o dia 30 de abril. Quem vai falar aqui um pouquinho pra gente é a Débora. Débora, você pode falar um pouquinho pra gente sobre essa exposição? Podemos. Vamos lá. Quem que é o Homem do Sudário? Foi encontrado um lençol fúnebre com uma imagem. E essa imagem, alguns relatam que é a imagem de Cristo, ou seja, o Santo Sudário. Esse Santo Sudário ele se encontra hoje na Catedral de Turim, na Itália. E ele é um dos objetos mais estudados da história, por mais de 10 disciplinas: química, física, tecnologia têxtil, medicina forense, entre outras disciplinas. Esse Santo Sudário, João Paulo II, ele relatou que ele é uma provocação à inteligência. E nós vamos ver no decorrer da exposição, ok? Bom, nós temos aqui um pedaço do tecido, que ele foi feito de puro linho, foi confeccionado de puro linho numa máquina de tear manual, que corresponde ao ambiente judaico, porque naquela região, naquela época, era proibido a mistura de tecidos, lã com linho. E o sudário, ele é todo de linho. E ele tem um acabamento cuidadoso, como no formato de uma espinha de peixe. E isso era muito comum nos exemplares antigos do Egito e da Síria. Aqui, nós também vamos ver o sudário, como um lençol fúnebre. Ele era colocado da planta dos pés e vinha inteiro, passava sobre a cabeça e era amarrado no pescoço, na cintura, no joelho e nos pés. Foi daí que apareceu a imagem tipo espelhado. Esse sudário, foi visto várias manchas vermelhas. E essas manchas foram passadas por vários testes, várias análises. E essas análises foi constatado que é de sangue humano. O sudário também ele passou por várias manchas. Uma delas é referente a um incêndio que aconteceu na Capela de Chambéry, na França, onde ele se encontrava numa urna de prata no ano de 1532. Esse incêndio conseguiram retirar a urna, porém ela derreteu e gotículas de prata do metal caiu no sudário, causando manchas e uma lista marronzada na ponta que vocês podem ver. Esse sudário também encontra-se várias manchas, várias marcas, referente a um líquido que não foi identificado do que se trata, quando ele estava num cilindro de argila. Okay? Aqui vocês vão poder ver a tumba, uma cópia da tumba onde que se encontrava o homem do sudário. Essa tumba, as pessoas desciam, a pedra era na ponta, elas desciam pelas escadas, na parte do meio, que era onde trabalhavam o corpo, com óleos, mirras, e no fundo da caverna era onde que era sepultado o corpo. Okay? Agora começamos a ver a parte a análise científica. Em 1898, Second Pia, quando surgiu a fotografia, Second Pia, ele solicitou autorização para tirar foto do Santo Sudário. Foi autorizado. Quando revelaram a imagem, a olho nu não dava para se ver nitidamente. Porém, no negativo da foto é onde conseguiu ver detalhado esse homem do sudário. Ok? Bom, continuavam-se fazendo várias análises. Em 1976, 2 engenheiros da NASA, Jackson e Jumper, eles submeteram o sudário a uma fotografia através do equipamento VP8. Esse equipamento é enviado por via satélite para poder ver os relevos de outros planetas. E quando se tirou a foto no sudário, é como se a imagem estivesse saindo do tecido, causando esse relevo, tá vendo? Essa imagem, isso não acontece numa foto comum. Então, foi surpreendente. Algum tempo depois, um outro cientista italiano, ele ampliou mais a
a imagem, limpou e viu vários detalhes que nós vamos ver mais na frente. Foi feito também pelo pesquisador Alan um teste de translucidez, que é uma técnica de relevo onde que você pode ver como se fosse um raio-x, as partes internas, no caso as partes internas. E conseguiram visualizar os ossos das mãos e do rosto. Ali você vai conseguir ver a órbita ocular, os vasos nasais e, no caso, aqui a boca e as raízes dos dentes. Continuava-se fazendo vários e vários testes. Um deles foi o teste sanguíneo. Pegaram a parte do sangue, onde que se encontrava o sangue. Foram feitos mais de 11 testes que deram positivo e constataram que o tipo sanguíneo desse homem do sudário é do tipo AB. E isso era raro entre os europeus. Porém, era muito comum entre os judeus, cerca de 3% de europeus com 18% de judeus. Continuava-se fazendo os testes sanguíneos. Vários cientistas da Universidade de Santo Antônio, nos Estados Unidos, descobriram que o DNA humano era do cromossomo XY, que era um homem. Então, quem que era esse homem do sudário? Era um homem do tipo sanguíneo AB. E foi constatado também, na análise de sangue, comprovou que ele era muito rico em bilirrubina. E essa bilirrubina, ele produz pelo fígado. O que acontece? O sangue que vê no sudário, ele é bem avermelhado. E quando a gente machuca e tal, o sangue fica marrom ou ele fica mais escuro num tecido. E por que não aconteceu isso no sudário? Isso só acontece dele ficar vermelho devido à bilirrubina. E a bilirrubina, ela aparece quando a pessoa sofre alguma ferida e fica muitas horas sem beber água. E aí o fígado produz essa bilirrubina. E aí deixando o sangue avermelhado para sempre. Entendeu? E isso é fantástico. Foi constatado, então, que este homem do sudário, ele sofreu severos traumas. Numa dessas marcas, que é próxima ao peito desse homem do sudário, foi constatado que o fluxo de sangue misturou com o soro, causando essas manchas no tecido. E é aqui que eles detectaram que esse homem sofreu severos traumas. Em vários testes, continuando a fazer vários testes, foi encontrado mais de 77 tipos de pólens no sudário. E a maioria é da parte de Jerusalém. Vale do Jordão, Mar Morto, Cidadela de Jerusalém, entre outras. A Edessa, Constantinopla, foi através desses pólens que conseguiram fazer um mapa de por onde o sudário passou. Entendeu? Da mesma forma que pólens foi encontrado terra, principalmente no nariz, joelho e nos pés. Também daquela região de Jerusalém. Aromas fúnebres, alhose, mirra, que era muito comum na Palestina para desidratação de cadáveres e mumificação egípcia. Foi visto também várias flores, principalmente na parte da cabeça desse homem do sudário. E essas flores também da região, Jerusalém, Mar Morto, e foram detectadas plantas espinhosas. Quem é esse homem do sudário? Bom, como nós vimos lá que eles aproximaram a imagem, limparam a imagem, conseguiu ver mais nítido esse homem do sudário, foi constatado 2 objetos circulares nos olhos dessa figura. Quando aproximaram bem, limparam bem a imagem, constataram as 2 moedas. E essas moedas são referentes a Tibério César, a época de Tibério César. E elas pararam de ser produzidas em 30 e 32 depois de Cristo. Aqui na exposição vocês têm como visualizar essas moedas, que são originais da região. Ok? Bom, aqui nós vamos ver o tão falado carbono 14. Bom, da mesma forma que muitos queriam que comprovasse que o Santo Sudário era o de Cristo, alguns também não queriam que isso fosse provado.
Então, em 1988, foi autorizada a retirada de um pedaço desse tecido, do sudário, e levado em 3 laboratórios, nos Estados Unidos, Inglaterra e Suíça. E os 3 laboratórios constataram a idade do sudário como 1260 a 1390, na Idade Média. Mas isso, então, prova o quê? Que ele não é o Santo Sudário? Só que Roger, que era o estudioso do sudário, e o trabalho da vida dele toda, não aceitava esse resultado. Tantas provas, a probabilidade de ser o de Cristo era muito maior do que o que estava sendo dito. Então, ele, em 2004, publicou um novo estudo sobre a idade do sudário na revista Thermoquímica ATA, que é uma revista conceituadíssima. E sua pesquisa demonstra que o retalho usado para esse teste tinha sido cirzido com algodão do século XVI, e levando o resultado a ser falso. O que aconteceu? Em 1532, o sudário ele passou pelo incêndio e ele foi cirzido com algodão. E quando ele foi cirzido com algodão, isso causou interferência no resultado do sudário. Só que só após a morte de Roger que esse estudo foi publicado e posteriormente foi confirmado em diversos laboratórios a teoria dele. Bom, tanto se fala, né? Como se deu a imagem? Em 1978, 40 pesquisadores americanos fizeram uma bateria de testes no sudário para poder detectar como que se deu a imagem. Então, eles concluíram que a imagem não foi por pintura, nenhum líquido ou corante, nem produzida em alta temperatura. Por quê? Senão teria causado interferência nos resultados sanguíneos e teria aparecido em luz fluorescente, ultravioleta. Perdão, em luz ultravioleta. Foi constatado que a imagem se deu por oxidação e corrosão da célula. E isso só acontece, esse fenômeno só acontece na superfície do tecido, só na superfície do pano. E não passa de 2 a 3 fibras mais externas, só a partezinha externa mesmo. Aqui tem uma foto do tecido e a foto ampliada do tecido. E aqui, ó, são várias fibras. Aqui você vai conseguir visualizar um fio. E tem uma parte mais clara e a outra parte mais escura. Essa partezinha mais escura aqui é onde que se dá a oxidação e a corrosão da célula. E através de 2 a 3 fibras é que parece a imagem. Isso é impressionante. Bom, com toda essa informação, o cientista tinha que replicar, claro. Então, foram feitos vários testes, tentando replicar, usando até mesmo o suor, para poder conseguir fazer uma réplica. Porém, os cientistas concluíram que a tecnologia disponível no século XXI não é suficiente para produzir fielmente a imagem do sudário. Aqui você vai ver a imagem do sudário e as imagens que chegaram próximas, mas não fiel à imagem do sudário. Bom, agora vamos começar o percurso histórico. Por onde esse sudário passou? Através dos pólenes, conseguiram então mapear. O sudário se encontrava em Jerusalém. Vários estudos comprovaram que os discípulos levaram o sudário para o rei Abgar V no século I, onde esse rei se tornou cristão e ficou com o sudário durante muitos anos. O sudário, ficando em Edessa durante muitos anos, ele ficou dobrado, com apenas o rosto aparecendo nos muros da cidade. A partir daí, a cidade se tornou rota de peregrinação. Nessa época, em Edessa, o sudário era conhecido como mandilon, lençol. E ele não era feito por mãos humanas, que era considerado a xeropita. Bom, tanto se falava Jesus, o mestre, o Messias. Quem era esse? Como eles não tinham uma imagem de Jesus, eles desenhavam ele como um romano, que era o que eles acreditavam na época. Mas após a aparição do sudário, do mandilon, começaram a surgir pinturas com traços como o do sudário. Aqui coletaram, né, algumas imagens que eram mais próximas, vocês podem comparar essas imagens, e
fizeram um teste de iconografia, onde detectou esta imagem como a mais próxima do sudário. A pintura feita, que mais se aproximou com o sudário, com 250 pontos de convergência, é essa. Com órbitas grandes, sobrancelha, nariz, maçãs do rosto, bigode, barba, arruga no pescoço, arruga na testa. Em vários pontos, a iconografia detectou que a imagem do sudário no Monte Sinai é a que mais parece com o sudário. Tá gostando da reportagem? Fique ligadinhos que amanhã nós iremos mostrar a segunda parte daqui da exposição do santo. Quem é o Santo Sudário?